Você se sente dono do seu filho? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. Alguns pais, eles se perdem um pouquinho nessa relação junto aos filhos e ao longo do desenvolvimento desse filho, desse processo ensino-aprendizagem que eles são obrigados a alimentar, não é? Respeitando as fases de desenvolvimento do filho, eles se apegam muito a esse filho, muitas vezes por uma carência própria, outras vezes porque cuidar daquele outro, se dedicar tanto àquele outro, faz com que a gente geralmente crie vínculos afetivos muito fortes. E a relação entre um pai e uma mãe com o filho é um desses vínculos que precisa ser realmente alimentado, precisa realmente ser construído. Mas existe também um limite nessa relação que deve ser respeitado, porque caso contrário, você vai cada vez mais se apegar a ele, a criar até uma dependência afetiva, emocional em relação a esse filho. E você sabe que nós pais precisamos criar filhos que um dia vão ao mundo, não é? Eles vão ao mundo em busca das próprias escolhas, em busca da construção da própria vida, dos próprios relacionamentos mais íntimos, pessoais. Mas alguns pais não conseguem realizar esse movimento de desapego e isso vai gerar muito sofrimento. Esse sofrimento vai acontecer em relação a você, papai e mamãe, e também em relação ao seu filho, porque muitos filhos, eles permanecem até na fase adulta, na casa dos pais, por conta de uma questão emocional desenvolvida pelos pais em relação a eles. Você precisa entender que é necessário educar seu filho, mas educar para que um dia ele possa sair de perto de você e tenha condição de ser independente. Se você nesse momento cria seu filho, gerando nele a crença de que ele vai passar a vida toda dependendo emocionalmente de você, dos seus cuidados, da sua proteção, você certamente não está cumprindo o seu papel de educador. O educador é aquele que cria as vivências, mas transforma o outro ou auxilia o outro a se transformar numa pessoa independente e crítica, principalmente, diante de tudo aquilo que vai enfrentar, não é, no dia a dia da vida, no cotidiano da vida. A vida, ela já gera em cada um de nós um desconforto, uma desacomodação, porque ela é permeada de ciclos. Em alguns momentos, nós vamos estar bem, em outros, não tão bem. E a gente precisa mostrar aos filhos que, independentemente de nós, pais, eles vão enfrentar isso. Porque alguns pais tentam mostrar ao filho que se o filho for em busca da própria vida, eles vão sofrer muito, porque vão estar distantes deles. E não é assim que acontece. Estando ao seu lado ou não, você sabe que seu filho vai ter desafios a enfrentar, demandas próprias, porque um dia você sabe que essa relação ela vai ter um fim. Não é? Porque a vida aqui, essa jornada terrena, ela tem um tempo para acontecer. E se seu filho ele se torna completamente dependente de você, como você acredita que ele vai lidar no momento em que ele precisar se despedir de você? Não é verdade? Ou até algo assim mais tranquilo, quando ele precisar ter um relacionamento amoroso com alguém e esse relacionamento chegar ao fim. Ele certamente, como não aprendeu a lidar com as próprias emoções junto a você, papai e mamãe, ele não vai saber lidar também com outras perdas.
E, às vezes, olhar para os pais e ver que os pais estão sofrendo muito porque o filho decidiu sair de casa e ir em busca das próprias escolhas, eles vão procurar adiar algumas vezes esse processo, mas certamente não estarão felizes em ficar, em permanecer o tempo todo ao lado de vocês. Desde a primeira infância, é preciso que você, papai e mamãe, eduque seu filho a levantar toda vez que cair, a fazer de novo quando perceber que errou e que não deu certo algo que ele tentou. Mas nunca mostre a ele que todas as vezes que ele errar, você vai estar ali para fazer certo por ele. Porque o seu papel de educador, de condutor junto a ele, não é de fazê-lo acreditar que ele só pode dar certo na vida se estiver ao seu lado. Entenda que um dia esse pássaro que chegou na sua vida, que tocou o seu coração, que dependeu dos seus cuidados, do seu carinho, da sua proteção, ele vai precisar voar. Ele vai ter que buscar outros ninhos, os próprios ninhos, e até chegar a construir esses ninhos. E não é você, papai e mamãe, que tem que construir esse ninho por ele. Percebe? Então, às vezes, os pais, eles desejam muito criar filhos emocionalmente saudáveis. Só que eles não fazem um movimento para procurarem entender o que seria construir filhos emocionalmente saudáveis. Porque às vezes eles agem contrário a esse movimento. E eles procuram cada vez mais fazer com que o filho não se distancie. Lembra a primeira vez que seu filho foi à escola? Que você gerou a expectativa de que ele ia sofrer, ia chorar, e aí você arruma seu filho, não é? Alimenta esse desejo dele de estar junto a outros amigos, de ir para a escola, coloca aquela mochilinha nas costas dele, e quando chega na escola, ao invés de chorar, ele simplesmente lhe dá um beijo, acena com a mãozinha e segue, porque ele está indo em busca de um mundo novo. E não assim se iluda acreditando que aquele momento para ele não é desafiador. Claro que é desafiador, dá medo, dá insegurança, mas sabe que depende também de você nessa hora fazer com que ele se sinta fortalecido para ir em busca daqueles amigos, para ir desbravar, não é, esse mundo novo, da mesma forma que aconteceu na infância. É preciso que isso continue sendo alimentado no seu filho. Na pré-adolescência, na adolescência, na fase adulta, inclusive, para fazer com que seu filho corra, vá atrás, não é? Busque o que ele quer realizar, não é? Entendendo que nem sempre os pais vão estar presentes. Entendendo que nem sempre, na hora daquele jogo em que ele se tornou atleta, na escola, e na hora daquele jogo que o time perdeu, não é? A escola perdeu, ele vai ter que olhar para trás e perceber que você vai estar na arquibancada. Mas esteja sempre que possível, porque as vivências, elas servem exatamente para isso. Mas entenda essa relação dele estar em quadra e perceber que você está na arquibancada. Essa situação de estar na arquibancada, né, de estar assistindo de longe, é muito importante para o seu filho. Mas para que ele entenda que você está ali apenas apoiando. E que se em algum momento ele também precisar de você ao longo de toda a vida, você vai estar ali disposto a ajudá-lo, auxiliá-lo dentro das suas possibilidades. Mas que em um momento ou outro ele vai precisar dar conta das próprias demandas, sabendo que se não conseguir e precisar da sua ajuda, você vai estar ali para auxiliá-lo. Quando a gente consegue manter essa relação junto ao filho, a gente já está trabalhando esse desapego. Mas alguns pais, eles não querem nem tentar. Eles amam tanto, eles querem tanto estar na vida desse filho
que eles não desejam nem tentar fazer um movimento de permitir que o filho viva as próprias experiências. E se você se sente nesse conflito, não é? Com medo de soltar mais um pouquinho dessa corda, né? Para fazer com que seu filho se distancie um pouquinho mais de você, você precisa se trabalhar. Você não pode, papai e mamãe, se tornar um refém desse amor. Quando a gente se torna refém do amor do outro, a gente vive numa angústia muito grande. Porque diariamente a gente fica esperando que o outro venha em busca de nós. Então a gente já acorda pensando assim, poxa, ele hoje vem e vai me abraçar e beijar. E aí na hora do almoço ele faz, não, ele hoje vai se oferecer para me servir. E aí você vai alimentando uma expectativa de que o outro vai fazer, de que o outro vai chegar, de que o outro vai lhe dar, de que o outro vai lhe acarinhar. E quando isso repetidas vezes não acontece, você vai assim se enchendo de nada, sabe? Se enchendo do nada que o outro gera em você. E esse nada que o outro gera em nós é prejudicial demais para a nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio emocional. Então você passa realmente a se tornar um refém do seu filho. Então, papai e mamãe, o meu apelo aqui hoje é para que você perceba como você está se posicionando emocionalmente nessa relação junto ao seu filho. Se ela está sendo positiva para ambas as partes, ou se apenas você está levando, dando, enchendo o seu filho de cuidados e proteção e não está tendo o autocuidado, não é? De se resguardar dessa dependência emocional. Entenda também que esse dar demais, não é? Quando a gente diz assim, em psicanálise, a gente entende que tudo aquilo que é exagerado demonstra uma falta, uma carência. Então, todo esse amor exagerado em relação ao seu filho pode ser uma falta, uma carência sua em relação a uma outra situação ou em relação a uma outra pessoa. Pode ser também uma falta em relação a profissão, a algo que você desejava realizar e que não conseguiu. Então você procura se realizar e como pessoa, né, nessa relação com seu filho. E isso não vai ser bom nem para você e muito menos para ele. Quando a gente também recebe demais do outro, termina que a gente cansa, não é? Porque a gente percebe que quando a gente pensa em fazer algo, o outro já está nos dando. Quando a gente pensa em fazer um movimento de realizar alguma coisa, o outro já está se oferecendo para realizar por nós. Esse tipo de estímulo que você precisa gerar no seu filho ou levar ao seu filho, ele também tem um limite, não é? Então você precisa realmente demonstrar, dar exemplos, dizer a ele como ele pode fazer. Entenda que existe uma diferença aí. Dizer a ele como ele pode fazer e não dizer a ele como ele deve obrigatoriamente fazer. Porque quando você diz que ele deve obrigatoriamente fazer, você pode gerar um movimento contrário de negação dessa ação. E todas as vezes que a gente se sente cobrado demais, que isso pode estar acontecendo com o seu filho, a gente vai reagir negativamente. E sabe o que vai acontecer? Você vai passar, papai e mamãe, a se sentir pais mal amados. Ou você vai atribuir isso a uma ingratidão. Não, eu faço tanto por ele, eu já dei tanto, eu trabalhei tanto e tanto e tanto e tanto. E nesses tantos que a gente leva ao outro, a gente esquece de guardar um pouquinho em nós, não é? E aí tem pais que se matam, se descabelam pelo filho e depois se decepcionam. Porque como eles deram demais,
e não se resguardaram um pouquinho nessa relação, eles também vão esperar demais. E o outro nem sempre tem a nossa capacidade, não é, de cuidar. Nem sempre o outro, seja o seu filho, seja o seu marido, seu companheiro, sua companheira, vai ter a mesma capacidade de agir ou reagir diante daquilo que recebe da mesma forma que você. E sabe que não existe nas relações, nenhuma delas, nem familiares, sociais, profissionais, essa coisa de que você vai dar pelos dois. Você vai amar pelos dois. Você vai cuidar e alimentar a relação pelos dois. Você vai nadar, nadar, nadar e vai morrer na praia. Você não vai conseguir fazer isso. Nós não conseguimos amar por dois. E todas as vezes que a gente tentar fazer isso, a gente vai se dar muito mal. Essa é uma relação que é prejudicial, ela é abusiva. E às vezes o outro percebe que você está agindo assim e ele não tem a coragem, a capacidade de chegar para você e dizer assim, ó, você está me dando demais. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele está confortável em receber todo o cuidado que você leva a ele. Porque ele está sendo um pouquinho narcisista, não é? Ele está pensando só nele mesmo. Então, enquanto você estiver alimentando aquilo que ele precisa, para ele está ótimo. Mas você vai entender que você está dando demais quando você, um dia ou outro, deixar de dar e ele reagir negativamente a isso. Então ele vai dizer, poxa, você sempre fez, você sempre me deu, você sempre cuidou e por que hoje não está fazendo? E às vezes você pode gerar no outro também uma dependência. E se você gera no seu filho essa dependência, como você acredita que ele vai conseguir, não é, se posicionar profissionalmente ou em relação a alguma outra pessoa? Papai, mamãe, esse sentimento, esse movimento de desapego precisa começar hoje, se você ainda não está trabalhando com ele. É preciso que você entenda que o filho não é propriedade sua, que ele não chegou na sua vida para realizar tudo aquilo que você deseja, que ele não faz parte da sua família para dar conta de todo um planejamento, de um projeto de vida que você traçou para ele, dentro daquilo que você acredita ser certo ou errado, ou dentro daquilo que você espera realizar em si mesmo. Sabe que alguns pais querem gerar filhos troféus, filhos que simplesmente vão fazer com que eles possam mostrar ao mundo que eles são pais perfeitos. E nós não somos pais perfeitos. Só em alimentar esse sentimento de querer que o filho seja exemplo para outros filhos, de que o filho seja exemplo para outras famílias, e você possa expor o seu filho, não é? Como numa vitrine, mostrando que tudo aquilo que você planejou e idealizou para ele, você conseguiu cumprir, e que você é um pai assim exemplar, você já está errando. Porque não é esse sentimento que precisa ser alimentado, mas um sentimento de que você está formando um homem de bem, um homem tranquilo, sensível e crítico. E o seu desejo deve ser esse, além do desejo de que seu filho também aprenda a direcionar a própria vida, a ser independente, a adquirir maturidade suficiente para ir ao mundo sem precisar o tempo todo estar olhando para trás para ver se você está ali seguindo. Sabe? Que os nossos filhos, quando criança, eles fazem isso. A gente leva ao parquinho
E cada vez que eles querem trocar de um brinquedo para o outro, eles olham para os pais, né? Como que diz, posso ir? É seguro ir? Você permite que eu vá? Então, essa relação de sempre estar olhando para trás ou de colocar essa mãozinha para trás em busca de uma outra mão que vá fortalecê-lo, isso precisa passar. São fases do desenvolvimento dos nossos filhos que nós precisamos estar realmente presentes, não é? Quando eles precisam se autoafirmar, quando eles precisam receber o nosso apoio para seguir, para caminhar, para mostrar a ele que ele é capaz, não é? Que ele é capaz de realizar algo. Então, isso sim, nesses momentos sim, você pode e deve estar ali ao lado. Mas também em alguns momentos você tem que se tornar um pouquinho invisível, não é? Você tem que perceber que ele está caminhando, incentivá-lo a caminhar. E em alguns momentos você vai perceber que ele não vai tomar a atitude correta, ou que alguma tentativa de emprego, ou alguma tentativa de fazer um curso, se profissionalizar, não vai dar certo. Você vai ver seu filho sofrer, mas ele precisa aprender a sofrer também. E você não pode simplesmente cobri-lo e impedir que ele sofra. Nenhum pai, nenhuma mãe vai conseguir fazer com que o filho não sofra. É importante que você aprenda a sofrer com ele, não é? Mas você não vai conseguir retirar essa dor dele. Você pode apoiá-lo, você pode ouvi-lo, não é? Você pode ajudá-lo em algum momento, mas entendendo que essa dor faz parte do crescimento dele. Como aquela dor, não é? Do joelhinho ralado. Eu sempre me reporto nos meus vídeos, nas orientações que eu trago a vocês, a esse período da primeira infância, porque ele é rico de exemplos. E os pais muitas vezes acreditam que eles só podem se tornar pais só naquele momento. E que naquele momento eles acertaram quando o filho caiu e disse assim, levanta, não é? Para que você possa caminhar novamente, entendendo que novamente você vai voltar a cair. Mas imagina se seu filho cair e ficar lá no chão esperando que todas as vezes você vá até ele e o levante. Como você acredita que ele vai seguir, não é? Caindo, porque ele vai cair inúmeras outras vezes. Ele vai errar inúmeras outras vezes. E como você acredita que ele vai se comportar nessa hora? Vai ficar lá caído, chorando, não é? Vai ficar lá esperando que você chegue perto e ajude-o a levantar, sacuda a poeira aí da roupa dele, né? Da questão emocional, pelo aquele fracasso, pela aquela decepção, e você siga com ele? Olha, daqui a pouco, se você continuar assim, você vai escolher até os relacionamentos dele. E alguns pais tentam fazer isso. Tá aí, a vida juvenil tá cheia de pais que procuram até dizer quem são os amigos com os quais os filhos devem se relacionar. Porque entendem que esse ou aquele amigo não vai gerar uma influência positiva na vida dos filhos. Se você educou seu filho de uma forma correta, se você o ajudou a olhar para o mundo, a olhar para o outro, respeitando as diferenças, respeitando o que o outro é, mas também tendo a coragem de se posicionar, você não pode ter medo das amizades ou das influências, porque ele vai estar emocionalmente seguro e preparado, não é, para perceber as situações de perigo, para perceber que os caminhos desse ou daquele outro amigo não condizem com o que ele quer para a própria vida. E aí ele vai saber dizer não à vida também. Mas se você não gera filhos que saibam se posicionar dessa forma, realmente ele vai andar conforme a maré, porque ele vai depender emocionalmente dos amigos. E tudo aquilo de certo ou errado que o amigo levar para ele, ele vai acreditar que para ter aquele amigo próximo a ele vai precisar concordar com tudo. E essa situação é um reflexo da relação dele com você.
Porque é na família que primeiramente a gente aprende a lidar com o outro. É na família que os nossos filhos vão aprender a conviver entre os irmãos, não é? Que são diferentes, e eles vão ter contato, né, com esses embates do dia a dia e aprender a lidar com eles. E também com você, pai e mãe, não é? Com você, vovó, responsável, que cuida de uma outra vida. Porque se essa relação, que em alguns momentos tem que ser realmente de subordinação, não uma subordinação negativa, não é? Mas entendendo que você tem muito mais a levar para ele nesse momento de desenvolvimento e que ele tem que aprender também a receber ordens. Porque como você imagina que seu filho vai trabalhar numa empresa ou vai ter um chefe se ele não sabe receber ordens? Entende que até para esse momento você precisa preparar. E se você não ditar regras, ele vai crescer acreditando que regras não estão ali, não foram criadas para serem cumpridas. E ele vai cometer desde um pequeno deslize a um grande deslize. E além do mais, ele não vai saber reconhecer os próprios erros, os próprios fracassos. E a gente, para crescer, a gente precisa aprender a reconhecer que errou. Enquanto a gente seguir iludido, acreditando que a gente nunca erra, que isso é uma utopia, não é? A gente sempre vai errar em um momento ou outro, mas enquanto a gente seguir acreditando que a gente nunca erra, a gente não vai conseguir crescer. E seu filho precisa aprender a crescer emocionalmente, a ter independência, a manter um equilíbrio diante das coisas que chegam até ele, por conta dos desafios da vida como um todo. As vicissitudes da vida são imensas. E imagine se ele desenvolver em algum momento da vida alguma deficiência, alguma dificuldade de aprendizado. E aí como vai ser? Ele vai se sentir um fracassado. Então, o seu papel em relação ao seu filho não é fazer com que ele acredite que você é dono dele, que ele depende completamente de você. Mas, para o seu bem e para o bem dele, fazer com que ele cresça entendendo que você, como pai, como mãe, como responsável por ele, você vai estar sempre ali, não é? Que quando ele precisar, você vai estar disposto a fazer o que for melhor, mas nunca fazer por ele o que cabe a ele fazer. Desde levantar quando cair, ralar o joelho, até arrumar um próprio armário, ou lavar o próprio prato, o próprio talher, ou tirar as coisas da mesa, ou ajudar na dinâmica do lar e a partir disso ir para o mundo, ajudar na escola, ajudar no templo religioso, ajudar o amigo. E a partir daí ele vai criando as próprias relações, entendendo que ele não pode unicamente se relacionar com você ou com quem você acredita que é o ideal para ele. Ok? Então, querido amigo, querida amiga, papai, mamãe, vovó, vovô, se o que nós trouxemos hoje gerou reflexões para que você aprenda, não é, a trabalhar esse desapego em relação ao seu filho, eu peço a você que se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos conteúdos com algum casal, com algum pai e uma mãe que você acredita que vai ser beneficiado com esse conteúdo. Visite as nossas páginas no Instagram e no Facebook e vamos juntos, porque juntos a gente tem muito mais chances de aprender e acertar no nosso processo educativo. Um grande abraço!